Atleta do SESI de Catalão vai integrar a delegação do Brasil no maior festival esportivo internacional. Maísa dos Reis, de 16 anos de idade, foi a segunda melhor atleta do Brasil nos Jogos Abertos nos 200 metros rasos. Convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo, ela vai participar da seletiva para os Jogos Olímpicos da Juventude, que acontece em agosto em Singapura, no continente asiático. Jogos Nacionais do SESI vão contar com 53 trabalhadores atletas de Goiás. O evento acontece em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. 53 trabalhadores atletas vão representar Goiás nos Jogos Nacionais do SESI. Eles representam 19 indústrias e vão competir nas modalidades futsal, vôlei de quadra, vôlei de areia, tênis de campo, xadrez rápido, atletismo e natação. E a gente está treinando bastante, a gente está contando com a colaboração do pessoal de Goiânia, que está dando um apoio nos treinamentos para a gente. E a ideia é fazer o melhor possível nos Jogos Brasileiros. Eu acredito que todo mundo está muito empolgado, está todo mundo trabalhando muito forte em cima disso daí, porque a gente quer ir para lá para fazer bonito. É um trabalho difícil, eu sei que as outras equipes são equipes boas, mas a nossa intenção é chegar lá e fazer bonito lá, fazer o melhor para a gente ganhar medalha lá. Os Jogos do SESI representam o maior evento esportivo de trabalhadores da indústria do país. A ideia é estimular o esporte, mas sem deixar de lado o caráter socioeducativo da atividade. O esporte hoje o grande benefício que ele traz para a empresa é desenvolver valores. Valores que são utilizados tanto na vida do trabalhador da indústria, como valores que são utilizados dentro do chão de fábrica e no seu dia a dia mesmo, na sua família, no contexto social. Veja agora as ofertas de cursos do Senai. A Escola Senai Vila Canaã está com inscrições abertas para os cursos de Martelinho de Ouro, capacitação para condutores de veículos de transporte de produtos perigosos, segurança na operação de caldeiras e operador de empilhadeira. Informações 3235-8100. A Escola Senai Vila Canaã também está oferecendo gratuitamente os seguintes cursos: instalador hidráulico, pintor de obras, eletricista, encanador, pedreiro básico, acabamento e gesseiro. Informações 3235-8100. O Instituto Evaldo Lodge também está com inscrições abertas. Os cursos oferecidos são interpretação dos requisitos do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil, do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, e o curso de Documentação de Sistemas de Gestão. Informações www.ielgo.com.br. Sistema FIEG defende livre negociação entre trabalhadores e indústrias. Criada para proteger o trabalhador, a lei impõe condições igualitárias para todos, não importando o tamanho do empreendimento. Com isso, as pequenas empresas sempre saíram perdendo, porque não têm condições de atender às exigências. Agora, a situação pode ficar ainda pior com as novas mudanças na legislação trabalhista brasileira, trazendo prejuízos para trabalhadores e setor produtivo. A legislação trabalhista no Brasil é antiga. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é de 1943. De lá para cá, sofreu poucas modificações. Só em 1988, a Constituição Federal deu mais destaque para as negociações coletivas, mesmo assim de forma tímida, porque a lei ainda considera os direitos do trabalhador irrenunciáveis. Se a legislação trabalhista brasileira já era considerada rígida, a partir de agora a situação pode ficar ainda pior. As mudanças na CLT têm provocado polêmica e podem causar grandes prejuízos para o setor produtivo. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário é uma dessas mudanças que já entrou em vigor, chamado também de NETEP. Ele vincula a doença do funcionário à função que ele executa na empresa. Associações médicas e de segurança do trabalho têm contestado a metodologia utilizada, porque não se pode precisar se uma dor nas costas, por exemplo, é causada pelo trabalho ou por vários outros motivos. As consequências que o método trouxe, porque praticamente o método considerou todas as doenças existentes na CIT-10 como doenças ocupacionais.
o que não é verdade. Considerou até parte de doenças infectocontagiosas, sabidamente não têm origem trabalhistas e foram considerados como doenças ocupacionais. É isso que a sociedade de medicina, que os médicos do trabalho e as empresas em geral têm questionado a validade desse método. As controvérsias nas leis de segurança do trabalho não param por aí. A mais recente é a cobrança do FAP, Fator Acidentário de Prevenção, uma espécie de segundo seguro acidente de trabalho. A reclamação é a forma como o novo cálculo foi imposto. Isso não é colocado para a empresa como é feito. A gente recebe uma imposição, um número, um multiplicador que vai incidir diretamente nos nossos custos. Outro ponto polêmico é o salário mínimo regional. Goiás já discute o assunto, mas a opinião do setor produtivo é que a lei estadual pode ser um estorvo na economia, principalmente das pequenas empresas. A maioria das grandes empresas paga sempre mais do que o salário mínimo e o salário mínimo regional proposto, que eles estão querendo implementar. Agora, para as pequenas e microempresas, esse é um desastre, porque o que vai acontecer? Vai acabar ele motivando a informalidade. Já a demissão sem justa causa hoje é permitida, mas pode ser revogada pela proposta 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. E isso vai complicar as empresas, atrapalhar demais, porque há momentos em que a empresa precisa demitir e não pode demitir, em função, às vezes, de uma dificuldade financeira temporária, em função de o funcionário não estar correspondendo ao contrato de trabalho. Uma outra proposta de mudança é bem mais antiga, mas não menos polêmica. Há 14 anos tramita na Câmara dos Deputados a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Já está comprovado pela experiência que nós temos em países estrangeiros e também a própria teoria econômica que a redução simples da jornada de trabalho não implica diretamente na criação de novos cargos, de novos empregos. Então, para gerar empregos, mesmo tem que ter investimento em educação, tem que ter investimentos na produção, para que circule mais riquezas e haja mais produção. O controle eletrônico de ponto, com novas normas de utilização ditadas por portaria ministerial, também representa mais gastos para as empresas, com a aquisição de mais equipamentos. O alto custo desses equipamentos, uma vez que a portaria ela traz uma série de requisitos que os sistemas operacionais hoje, os softwares, não se adaptam. Então, as empresas não vão poder fazer uma substituição gradativa para adquirir esse equipamento. Elas têm que adquirir de imediato. Um dos grandes problemas é que a lei não faz distinção se é pequena ou grande empresa. Seguro acidente de trabalho, redução da jornada de trabalho, salário mínimo regional, dispensa motivada e ponto eletrônico são iguais para todos. Para os economistas e o setor produtivo, a livre negociação é a única saída entre empregado e empregador. A CNI, a FIEG, o próprio Conselho não é contra. O empresariado brasileiro em si não é contra a forma que está sendo proposta quando já há previsão legal. E ao contrário do que muitos pensam, que ele é extremamente contrário a alguma coisa que se julga benéfico ao trabalhador. Ele é favorável às matérias que é de ordem legal e que traz benefícios para ambas as partes e, consequentemente, para o país. E quando se trata de CLT, trata-se de legislação federal, é nacional. Então, é o país que deixa de ser competitivo. Você vai ver daqui a pouco o impacto das mudanças na legislação trabalhista para as indústrias. Na entrevista especial de hoje, nós vamos saber por que o setor produtivo defende a livre negociação entre os trabalhadores e as empresas. Depois do intervalo.